Sim, porque o orgânico ele está entrelaçado ao emocional, ao espiritual, né? Então, claro, aparece no orgânico, vai aparecer no orgânico. Quando aqui a gente não está falando aqui não falamos das doenças mentais, né? Mas elas refletem no orgânico, no desequilíbrio do orgânico, mas elas podem ter outras origens, né? Elas podem ter uma origem espiritual, elas podem ter uma origem emocional, então vai muito além, né? Do que a gente pode falar. E aqui, claro, em nenhum momento a gente está negando a ciência, a gente diz que é um olhar integrativo, né, gente? É aquele olhar que muitas vezes a gente vai só no médico, a gente toma um remédio e fica por isso mesmo. E eu continuo tomando remédio e acabando um pouco com o sintoma, mas não com as nossas origens. Então, precisa, isso que a gente está olhando, buscar as origens, né? Quando nós buscamos origens, por exemplo, dentro da terapia multidimensional, isso vai trazendo um esclarecimento. Dentro, a gente trabalha com a parte do inconsciente, então, o inconsciente vai trazendo as respostas, você vai trazendo as respostas de uma forma que está lá tão sutil, e liberando isso, vai liberando também as questões orgânicas, né? Então, é isso que a gente está trazendo, algo que é bem que se completa com a parte da ciência, né? É verdade, Inês. Eu gosto muito das terapias integrativas, complementares, por conta disso. Porque o que eu estou percebendo, né, não só como terapeuta, né, eu e a Mislene, mas até as pessoas assim que estão no nosso redor, na nossa família, as pessoas estão realmente buscando o porquê das coisas, elas não estão mais. Elas saem do consultório médico com mais dúvidas ainda. Eu quero saber o porquê, e elas estão realmente indo atrás. Então, não é só você que está pensando assim fora da caixinha, não. Muitas pessoas estão buscando as causas, e quando começa nesse processo, gente, não é que seja um processo bonito e tal, leve, é autoconhecimento. E o autoconhecimento, ele gera muitas vezes na gente conflitos, né? E tá tudo certo, porque se você tá tendo acompanhamento com um terapeuta, ele vai estar te auxiliando nesse sentido, para você conseguir lidar com esse processo que você está passando de uma forma mais leve, mais tranquila. Porque o que que acontece? Eu vejo assim muito em consultório. As pessoas se culpam muito. Ah, eu estou assim por conta disso e disso e disso, sabe? Gera uma culpa muito grande. Na verdade, o processo é ao contrário. Quando você vem com uma predisposição a ter algo e você começa a perceber o teu processo, a raiz, a causa daquilo tudo, você tem que entrar, você entra, né, para dentro de si, e o processo é de perdoar. É só perdoar, é só isso que nos cabe, na verdade. Por quê? Se é kármico, se faz parte do teu plano reencarnatório, se aquilo veio para ti como um aprendizado, vamos nos perdoar. E daí, isso tudo é um processo, não é fácil, é um processo longo, né, que, né, depende realmente desse acompanhamento, mas eu achei interessante trazer esse aspecto também, Liz. Nunca tem uma regra, tá, gente? É que nem a psicossomática. Não existe regra, não existe receita de bolo. Ah, você tem isso, vai ser isso, né? A rinite alérgica, então vai ser sempre irritabilidade. Não, a rinite alérgica pode ser outras coisas também. Né, dor na coluna, isso quer dizer que você está desestruturada, nem sempre. Né? Dor no joelho pode ser um medo, uma insegurança do novo, né? No caso da Mislene, que foi lá fazer o caminho. Depende. Então, isso muito depende. Então, nunca é uma regra, não é 8 ou 80, sabe? Por que isso, né, gente? Porque a gente está falando de indivíduo. E quando o indivíduo é um ser único, você é único, você tem o teu processo. Então, e a sua doença é sua também. É interessante porque nós, como terapeutas, né, a gente não trata a doença, a gente trata o doente. E daí fica bem diferente, sabe? Quando a gente faz o tratamento tendo esse olhar. O que que você acha? Vidas passadas é o que a gente plantou com as nossas ações, a gente vai colher. Então, elas são kármicas, né?
E aí as demais é isso que a Michelle colocou. Então, se eu tenho, e assim, quando a gente trata, por exemplo, na multidimensional, muitas pessoas, elas acabam fazendo uma regressão, a gente não induz regressão, né, na multidimensional. Como, não é como na parapsicologia, que a minha formação é em parapsicologia, que a gente faz, não, é diferente. A gente abre o campo e se ela regredir para aquele momento é porque ela precisa ter consciência disso. Então, ela vai saber aquela raiz, aquele entendimento, dentro do atendimento da multidimensional. Então, às vezes a pessoa tem uma regressão espontânea, porque ela precisa ser olhada por aquele viés. Mas nem todas as vezes necessariamente a pessoa acessa o porquê, mas é trabalhado também da mesma forma, né? Mas o que a gente plantou, as ações, a gente vai... E a gente tem que lembrar que quando a gente vem para esse plano, que a gente não tem o esquecimento, também existe um porquê ter esse esquecimento, né? Então, o que a gente quer dizer é que a gente, na multidimensional, no atendimento hoje, que a gente tem que falar que é maravilhoso, que é muito completo, não necessariamente você precisa reviver aquela dor do passado para você entender que você precisa, né, seguir, enfim. Ó, a Mel colocou aqui que tem medo da regressão e tá tranquilo, porque dentro da multidimensional, né, vamos dizer assim, co-criada por nós duas, junto com as nossas equipes, a gente não precisa necessariamente viver aquela dor, porque assim, eu há uns 10 anos atrás, quando eu comecei, né, que dentro para fazer a questão da parapsicologia, e eu passei por todos esses processos, então estou falando aqui porque tive todas essas experiências há anos atrás, né, de passar por fazer várias regressões. Então, quando a gente está aqui falando, a gente está falando porque a gente já passou por muitas coisas, né? Então, na multidimensional, a pessoa vai acessar somente se for necessário ela acessar, senão será trabalhado da mesma forma e é muito imediato os resultados, né? Então, a gente está falando, trazendo aqui muita sardinha para o nosso peixe, mas é porque realmente é assim. Então, eu já vivenciei muitas regressões, eu entendo que a Mel está falando, não é fácil realmente encarar e olhar para essas questões da regressão, mas a gente tem esse método que é somente se for necessário, a gente não induz uma regressão, e é muito tranquilo daí. E muitas vezes também, né, Mislene, na terapia multidimensional, o que acontece? É mostrado para nós, como terapeutas. Então, eles vão mostrando, né, para nós, olha, aconteceu isso, aquilo outro, só para a gente passar informação, só para a pessoa ter aquela consciência, para tirar aquele véuzinho que estava tapando ali, para ela, então é por causa disso. Pronto. E dizem, né, que 99% das doenças que a gente tem são emocionais, 1% é porque a gente não sabe, porque se a gente soubesse, a gente ia ser super fácil de resolver, né? E dentro da terapia multidimensional eu vou além, né? Por quê? Porque a gente não sabe só a causa no aspecto psicológico, no aspecto emocional, a gente ainda consegue ter acesso às questões de vidas passadas quando é permitido, né, Mislene? Exatamente. O Fred está comentando. O Fred só fez um comentário. Ele já fez a terapia comigo, não precisa ter medo e é ótimo. É verdade. É isso aí, Fred. Eu acho que a Mel vai gostar, hein, Mel? Vamos lá.